Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou major da reserva não remunerada do Exército Brasileiro e sou deputado federal pelo estado de Goiás, líder do governo Bolsonaro aqui na Câmara dos Deputados. Fui convidado por vocês para participar do terceiro Encontro Nacional dos Profissionais de Operações Especiais, tendo em vista que eu fiz parte das operações especiais do Exército Brasileiro por quase 10 anos, vindo a terminar a minha fase operacional comandando o destacamento contra terrorismo do Exército. Mas infelizmente por uma questão de agenda não pude estar presente aí, mas fizemos questão de gravar esse vídeo para falar exatamente o que falaríamos aí. Vamos fazer de uma maneira mais sintética, mas certamente com os mesmos objetivos, com as mesmas ideias que nós transmitiríamos se estivesse aí. Vamos fazer aqui e eu passo a comentar com vocês um pouquinho sobre a nossa apresentação. Esse aqui é um quadro muito famoso do Forte Camboatá, lá no Rio de Janeiro, onde eram as instalações do 1º Batalhão de Forças Especiais, que esse batalhão deu origem ao Comando de Operações Especiais, que é hoje a unidade do Exército Brasileiro em Goiânia, que congrega as Forças Especiais junto aí com os combatentes comandos. Tem outras unidades também ligadas a operações psicológicas, unidades ligadas ao apoio ao combate e à parte administrativa, pelotão de polícia e também a questão de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, mas as unidades principais, os vetores principais de operações especiais do Exército estão concentrados aí nas Forças Especiais, ou seja, 1º Batalhão de Forças Especiais, e nas ações de comandos do 1º Batalhão de Ações de Comandos. Pode passar. Bom, algumas notícias para vocês antes de falar especificamente sobre algumas atuações legislativas nossas aqui. Nós vamos propor, ainda essa semana, estamos finalizando, ao Presidente da República a criação de um Comando Conjunto de Operações Especiais. É uma indicação, isso é uma sugestão que um deputado, qualquer deputado pode fazer para o Presidente ou para algum ministro. Nesse caso vai ser direcionado para o Presidente da República, lógico, sabendo que o Ministro da Defesa e os comandantes de força da Marinha, Exército e Aeronáutica, certamente estarão envolvidos na apreciação, na avaliação dessa nossa sugestão. A ideia é que nós consigamos congregar numa grande unidade conjunta, ou seja, que em seus integrantes haja militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, todos, ou a sua grande maioria, com curso de operações especiais dessas forças, e a partir daí temos um comando único. Os comandos conjuntos normalmente são ativados em caso de guerra, não são voltados somente para as operações especiais, mas é possível, no caso de uma guerra ou mesmo nos tempos de paz, manter já acionado um comando conjunto para que os militares das três forças possam se conhecer desde já, possam treinar juntos, comprar equipamentos juntos e tudo isso fazer com que parte da formação dos seus combatentes especiais aconteça também de maneira comum, e tudo isso faz com que a gente consiga fazer um treinamento conjunto também. É importante que a gente diga que nos Estados Unidos esse comando conjunto já existe há bastante tempo, a sua criação foi fruto de um problema que aconteceu na Operação Eagle Claw, que é uma operação que deu muito errado na década de 80, que foi a retomada da embaixada dos Estados Unidos no Irã. Então, por causa do fato dos combatentes das diversas forças daquele momento não terem um treinamento conjunto, e eram as forças especiais das Forças Armadas Americanas, acabou tendo um problema muito grande. E aí, Black Hawk caiu no deserto, Hércules caiu no deserto, eles não conseguiram cumprir a missão. As Forças Especiais norte-americanas praticamente estiveram à beira do abismo ali, quase acabaram, e por causa da atuação legislativa de alguns parlamentares e de forças especiais da reserva dos Estados Unidos, que se aproximaram desses parlamentares, a gente vê hoje aí as operações especiais do Exército americano num nível excepcional aí de operacionalidade, atuando em diversas partes do mundo e fazendo com que o Exército americano muitas vezes, ou as Forças Armadas Americanas, poupem vidas e poupem trabalho e resolvam os seus problemas sem que uma guerra de maior vulto aconteça. Então nós vamos apresentar isso. A nossa ideia é que esse grande comando seja liderado por um oficial general
das três forças em rodízio, de maneira que não haja uma predominância de uma força sobre a outra. Então, é algo que a gente deve fazer ainda essa semana. O próximo aí, por favor. Nós tivemos uma sessão solene do aniversário do Comando de Operações Especiais na Câmara dos Deputados. Essa foi com a presença, inclusive, do nosso presidente da República. O presidente Bolsonaro é o primeiro presidente da história do Brasil que é formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Ele também tem um curso de paraquedista e fez questão de estar presente conosco nessa solenidade, que foi a primeira vez que foi comemorado o aniversário das Operações Especiais do Brasil dentro da Câmara dos Deputados. Quando eu cheguei aqui como consultor legislativo, quando eu saí do Exército, cheguei primeiro como concursado, eu fiz uma pesquisa à época no sistema da Câmara e nunca havia sido falado a expressão operações especiais, nem em projetos de lei, nem em indicações, nem em discurso. Pelo menos nós temos um sistema aqui que vai desde 1823 até os dias atuais, na época era 2015, e não havia registro de menção às operações especiais, era como se nós não existíssemos. E fiz também a pesquisa sobre forças especiais e também não existia. Bom, nós fizemos essa sessão solene com a presença do presidente da República e foi uma oportunidade muito grande de demonstrar para o país, de trazer luz para o país, com a presença do presidente que ganhou um novo vulto, e nós mostramos para o país a importância das suas operações especiais. Mais um. Levamos também o nosso presidente ao Comando de Operações Especiais lá em Goiânia. Foi também uma oportunidade muito interessante de proporcionar ao presidente um contato mais próximo com as operações especiais. Então o presidente pôde atirar, fazer um treinamento de salto livre no simulador, que é o túnel de vento, e também conviver um pouco com os operadores especiais, retomar o contato um pouco com a doutrina de emprego das forças especiais e dos comandos, e essa atividade foi muito boa para nós. A gente pode ver aqui o presidente da República voando aqui no túnel de vento, e depois teve a demonstração de salto, tiro, e foi uma oportunidade bastante interessante. Nós levamos outros parlamentares também para participarem desse dia. Foi uma tarde inteira em Goiânia com o presidente, o mesmo dia inclusive que o presidente entregou para o seu sobrinho a espada de oficial, tendo visto que o sobrinho do presidente, agora o aspirante Bolsonaro, é oficial da Polícia Militar de Goiás, e nesse dia ele estava concluindo o seu curso de formação de oficiais. Então foi uma oportunidade bastante interessante, mais uma vez o presidente da República prestigiando as operações especiais do Brasil, e nesse caso com sua presença física em Goiânia. Bom, para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto de lei, o projeto de lei 1595 de 2019, que trata das ações contra terroristas. Então eu queria pedir para você que você pesquise aí no Google, coloque aí, você vai ver que é um projeto de lei bastante interessante, tem uma história também bacana. Quando eu era consultor legislativo aqui na Câmara dos Deputados, fruto dessa experiência pregressa aí nas operações especiais e de modo particular no contra-terrorismo, eu redigi esse projeto de lei. À época, nós apresentamos para o então deputado Bolsonaro, que apresentou, e o número dele na legislatura passada era 5825 de 2016. Então foi fruto da nossa experiência como operador especial, como forças especiais e comandos, e também no último período como comandante do destacamento contra terrorismo. E eu estava me formando em Direito, fazendo a prova da OAB, e nós fizemos então um compilado de preocupações que nós tínhamos na área legislativa jurídica com relação ao emprego das operações especiais, ou emprego das forças como um todo no Brasil, nessa atividade, que é uma atividade importantíssima. Então essa é a origem. Como o presidente não se reelegeu deputado, se elegeu presidente, o projeto dele foi arquivado, então nós recuperamos o texto, fizemos uma nova rodada de conversas com as Forças Armadas, com a ABIN, com a Polícia Federal, e a partir dessa nova rodada de conversa, apresentamos novamente o projeto já aperfeiçoado, e é sobre ele que nós vamos falar um pouco. Vamos lá? Bom, quais são os principais problemas que nós vivemos aí no campo do contra-terrorismo hoje, ligado à questão do aspecto legislativo e jurídico? Nós não temos uma lei que diga exatamente quem vai fazer o quê. Então você que está aí no terceiro encontro nacional de profissionais
das operações especiais, tenho certeza que uma das preocupações nossas é saber quais são os amparos legais para o nosso emprego. E de modo especial no contra-terrorismo, que sempre é algo sensível, extremamente sensível, nós precisamos ter uma lei que diga claramente quem faz o quê. Por exemplo, uma aeronave militar estrangeira pousada no aeroporto aí de Fortaleza. Quem vai fazer a retomada se houver o emprego de terroristas tomarem a aeronave, essa aeronave? Vai ser a Força Aérea, porque é uma aeronave militar? Vai ser a Polícia Federal, porque é uma aeronave estrangeira e está no aeroporto? Vai ser as Forças Especiais do Exército Brasileiro, porque tem um destacamento contra o terrorismo? Qual o papel da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal? Qual o papel da Polícia Militar do Ceará, da Polícia Civil? Então tudo isso tem que ser discutido previamente e em lei, para poder fazer com que haja uma interação maior. Esse é o grande problema, então, numa situação de crise, o princípio da legalidade. Falta uma lei específica, como existe lá nos Estados Unidos, o Patriot Act, que é o Ato Patriótico de 2001, que depois aí da explosão ali, do ataque às Torres Gêmeas, em poucos meses, modificou uma grande parte do arcabouço jurídico norte-americano voltado para o emprego no contra-terrorismo. Nós então nos inspiramos nos eixos do Patriot Act e fizemos o nosso aqui de maneira a tentar criar uma nova legislação. Nós já fizemos em 2016, aqui na Câmara dos Deputados, foi criado o tipo penal do terrorismo, que é a definição do crime de terrorismo, na Lei 13.260 de 2016, mas nós não temos uma estrutura de prevenção e combate ao terrorismo que diga claramente quem faz o que, e esse é um dos nossos objetivos. Aí, quais são as nossas vulnerabilidades? Então, inexistência de uma sistematização para esse combate, para essa prevenção e combate, uma distância grande entre os sensores e as armas. Quem são os sensores? Os nossos agentes de inteligência, espalhados aí pelo Brasil, e também as nossas embaixadas, os nossos adidos que não fazem operações de inteligência no exterior, mas coletam informações, dados nos contatos com as pessoas e também nas leituras de jornais. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma gama de sensores espalhados para detectar as ameaças contra o nosso país. E as armas são as pessoas, os combatentes, que treinam todos os dias, que estão prontos para intervir no caso da iminência de um ataque ou de um ataque propriamente dito. A questão da unidade de comando, então nós precisamos ter um dispositivo legal que garanta que não importa a origem institucional de quem esteja envolvido no contra-terrorismo, as pessoas vão seguir as ordens dentro da cadeia de comando, não importa se o civil está subordinado ao militar ou o militar ao civil, as ordens têm que ser transmitidas e cumpridas à risca. Também a questão de previsão de recursos, ferramentas jurídicas para sustentar as técnicas utilizadas nas operações de inteligência e, de modo muito especial, a definição clara de quem faz o que. Vamos lá. Então, por exemplo, e já estamos aí caminhando para o final da nossa apresentação, era muito mais um contato, uma primeira apresentação nossa para que supra a impossibilidade de eu estar aí fisicamente com vocês e que, em alguma medida, inspire vocês para esses dias de trabalho aí, que eu tenho certeza serão excepcionais. Bom, como que a gente faz, então, para definir se uma ameaça se encontra no campo da defesa nacional e ela vai ser debelada a partir do emprego das Forças Armadas, ou se ela está no campo da segurança pública? E aí, a maioria dos meios e a coordenação vai estar com profissionais policiais ou profissionais da segurança pública em geral. Então, só a gente vê, por exemplo, o caso lá das Torres Gêmeas, que esse ano completa aí 18 anos. Há poucos dias atrás aí tivemos aí completando 18 anos. Pela magnitude, pelo simbolismo, pelo emprego de meios aéreos, pelo fato de haver combatentes estrangeiros, terroristas, tudo isso caminha para que a solução desse problema fosse dada, se caso fosse aqui no território nacional, por meio das Forças Armadas, porque é algo realmente muito grande. Mas, por exemplo, no caso do ataque de Boston lá em 2013, nos Estados Unidos, onde, embora tenha sido realmente também um incidente muito infeliz, será que nós deveríamos empregar as Forças Armadas para algo tão pontual, localizado? Então, quais são os critérios para que nós possamos definir se algo está no campo da defesa nacional
ou da segurança pública. Nós poderíamos fazer análises semelhantes a outros ataques, como feito em Mumbai em 2008, ou na França em 2015, Estados Unidos em 2016, mas a ideia é essa, que nós consigamos estabelecer critérios para que o presidente da República possa direcionar os melhores meios para aquela solução. E nós vamos falar sobre esses critérios daqui a pouco. Quais são, então, as possibilidades da lei? Primeiro, essa resposta customizada, lá, critérios para definição se o problema está no campo da segurança pública ou da defesa nacional. Depois, estabelecer fases para o enfrentamento ao terrorismo, como, por exemplo, a primeira fase, ligada aí às ações preparatórias, uma ação preventiva ordinária, que são o que a gente faz, aquilo que nós fazemos no dia a dia, nos aeroportos, nas fronteiras, no controle do fluxo financeiro, no controle do fluxo de combatentes terroristas pelo nosso território nacional. Tudo isso, então, é a prevenção ordinária. A prevenção extraordinária já vai no campo do combate. Então, são os grupos de inteligência, né, do nosso sistema brasileiro de inteligência, junto com as polícias e com as forças armadas, atuando efetivamente contra grupos que estejam já nos seus atos preparatórios para fazerem um ato terrorista. Uma segunda fase de execução em si, que é a repressão. Então, acontecido o ato terrorista, nós vamos reprimir para que ele não haja, para que a gente consiga estancar ali o problema, e na sequência vamos enfrentar o exaurimento, que são os efeitos com o controle de danos. Então isso está bem regulamentado dentro desse projeto de lei, né? E é um projeto de lei também que vai estabelecer um parâmetro para que a gente tenha uma política contra-terrorista no país. Então o presidente vai aos moldes de outras políticas que nós já temos, como a Política Nacional de Defesa, a Política Nacional contra Crimes Cibernéticos e tantas outras políticas. A nossa ideia é que tenha então uma política contra-terrorista, e esse projeto de lei ele se compatibiliza e se integra com várias outras leis já existentes, como a Lei de Organização, Preparo e Emprego das Forças Armadas, a Lei das Organizações Criminosas, Lei de Proteção a Testemunhas, Acesso à Informação e tantas outras aqui, Lei do Sistema Brasileiro de Inteligência e assim por diante. Outras possibilidades, rigor no tratamento com terroristas naturalizados. Então a gente sabe que a Constituição prevê algumas hipóteses para a perda, né, de naturalidade para aqueles brasileiros que, não brasileiros natos, né, os naturalizados que façam atividades que sejam nocivas ao país. E um ato terrorista certamente poderia ser enquadrado nesse mesmo sentido. A unidade de comando, que eu falei, e não coordenação de esforços, né, então tem um tipo penal criado nesse projeto de lei que se volta para esse aspecto. Previsão de recursos, integração com o Sistema Brasileiro de Inteligência e a previsão de um regulamento, tendo em vista que esse projeto de lei ele é de origem parlamentar, então alguns detalhamentos nós não poderíamos fazer somente se tivesse sido vindo direto do Executivo. Próximo. Então aqui, essa é a estrutura que o projeto de lei propõe para algo na normalidade, né? O Legislativo. O Congresso Nacional teria um órgão de controle externo das ações contra-terroristas que fiscalizaria então diretamente ali o Gabinete de Segurança Presidencial, que já está, né, subordinado ao presidente, de modo paralelo ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Justiça. Nós teríamos uma autoridade nacional contra-terrorista, assessorado por uma autoridade militar contra-terrorista e uma autoridade policial contra-terrorista. Então essa aqui é a ideia da prevenção ordinária. A depender então da análise desses critérios que eu já me referi anteriormente, para saber se é defesa nacional ou segurança pública, o presidente então definiria qual estrutura ele acionaria. Então, a depender do efetivo a ser empregado na ação contra-terrorista, da natureza, da localização ou da magnitude do alvo, né, dos objetivos e da origem nacional ou internacional da organização terrorista e das possíveis ou efetivas consequências do ato. Então, analisando esses critérios, o presidente iria tomar a decisão, então, se acionaria, por exemplo, a estrutura da segurança pública, que é essa que já se encontra aqui no quadro. Do mesmo jeito, a Autoridade Nacional Contra-Terrorista, né, seria ali, então, o chefe do Grupo Nacional de Operações Especiais, isso a gente está falando no campo da segurança pública, que vai congregar meios dos órgãos de segurança pública e da Agência Brasileira de Inteligência para o quê? Na verdade, né, a Autoridade Nacional Contra-Terrorista poderia se tornar o comandante ou poderia ser alguém
intermediário entre o presidente e o comandante. E a autoridade policial contra-terrorista, que é esse assessor direto que na paz faz o acompanhamento, provavelmente então se tornaria, dependendo da decisão do presidente, o chefe do Grupo Nacional aí de Operações Especiais. Aí continuaria ali a fiscalização do órgão de controle externo e também o contato e o canal técnico com os ministérios envolvidos. Próximo. E no caso da Defesa Nacional, ao invés de nós termos aí um Grupo Nacional de Operações Especiais, teremos aí um Comando Conjunto de Operações Especiais comandado por um oficial-general das Forças Armadas, e ele congregaria meios das Forças Armadas, órgãos de segurança pública e ABIN, e quem se tornaria esse comandante aqui é a Autoridade Militar Contra-Terrorista, também de novo é um dos assessores. Eu vou terminar aqui, esse é o último slide. Eu queria dizer para vocês então que estão aí no terceiro Encontro Nacional de Profissionais das Operações Especiais, em Fortaleza, no Ceará. Mais uma vez, parabenizá-los aí pela iniciativa da Associação Brasileira de Operações Especiais, do qual eu sou membro fundador, tenho grande orgulho de ter participado aí das conversas à época para a criação dessa importante associação. Queria desejar uma excelente atividade para todos vocês, né? Dizer que infelizmente eu não pude estar presente por causa da agenda aqui em Brasília, mas que eu tenho certeza essa atividade vai marcar aí, mais uma vez a história das operações especiais no Brasil, e contem comigo aqui na Câmara dos Deputados como um representante dos operadores especiais. Um forte abraço, boa atividade para vocês, espero que tenham gostado da nossa apresentação.